seu nascimento não pegou Deus de surpresa. Descobrir qual é o nosso chamado. Não vou falar que é fácil, irmão. É simples assim, Mas, por exemplo, quando nós nascemos, vamos crescendo. Se tem uma coisa, quem é que é pai? Levanta a mão, só quem é pai. Pai, os pais. Levanta a mão bem alta assim. Está aqui, os irmãos. Agora as mães, cadê as mães? As mães, está ali, glória a Deus. Se tem uma coisa que eu acho bacana demais, incrível demais, na criança, é perigoso também, que os pais aí com certeza passaram por algum sufoco. O filho ele fala assim: mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Sim ou não? Mãe, por que disso? E quando chega a questão: mãe, de onde nascem as crianças? Ai, Jesus amado, como que nascem os bebês? Se tem uma coisa que me encanta na criança, é a curiosidade. Sim ou não? Você tem um filho curioso, sim ou não? Quem é que tem filhos curiosos? Tem filho que não, né? Vai indo, mas tem criança, irmão, que meu Deus do céu. Quem pais aqui que tem filho curioso, ou filha curiosa, quando era pequena? Perguntava tudo. Tá aqui, perguntava tudo. Tem uns que perguntam até hoje, tem aí ou não? Por que as crianças perguntam? Porque elas não sabem. E a resposta que elas não sabem está na ponta da língua dos... eu preciso que você pegue. O que as crianças não sabem está na ponta da língua dos... Assim, isso é conosco. O que nós não sabemos está na língua do... Vou falar de novo. Criançada, chega para o pai, chega para a mãe. O filho do Rogério, por enquanto, ainda não. Ele faz bagunça, ele faz coisa. Mas hoje a pergunta também já. Por enquanto não, né, Cris? Vai chegar o momento, filha. A Micaela pergunta tudo, Cris. Né? E pergunta, vai indo. E o problema não é quando eles perguntam para a gente no individual. O problema é quando eles fazem algumas perguntas, né, meio cabulosas, perto das pessoas. Ela não é, gente? Você fica, e agora? O que eu respondo agora? Acho que foi o Juliano que falou comigo um tempo atrás, que a filha dele fez uma pergunta para ele, e colocou ele no esteio, ele teve que parar e sentar e explicar a Bíblia para ela, porque ela perguntou, porque as crianças têm curiosidade, elas estão em processo de formação, elas estão em processo de formação, então elas estão perguntando tudo, porque elas querem saber tudo. O problema do crente é que ele acha que ele já está formado, então não pergunta mais nada, sabe tudo já. Porque quem sabe tudo não pergunta mais nada, mas quem não sabe nada pergunta. Precisamos voltar a não saber nada, gente. Precisamos voltar a ser como criança. A Bíblia fala assim, quem não se tornar como uma criança, de forma alguma entrará no reino de Deus. Precisamos nos tornar como uma criança novamente, não na infantilidade, mas na inocência do não saber. Na inocência de perguntar, e de não ter medo de perguntar, não ter medo de questionar, não ter medo de chegar para o pai e falar, pai, isso, e o pai ali, ele vai dar a resposta para o filho, a mãe vai dar a resposta para o filho, e vamos ser sinceros, pais, quando vocês dão aquela resposta para o filho, você fala assim, eu sou um gênio, como eu sou inteligente. Eu sei, irmão. Eu tenho os meus sobrinhos, não tenho filho ainda de sangue, né? Mas quando eles começam a perguntar algumas coisas, eu estou ali brincando com eles, respondendo eles, como é bom eles não saberem, eu falar assim, eu sei, eu dei a resposta para vocês, e a resposta é essa. Uau! Elas começam a olhar para você como um super-homem, sim ou não? Como um Superman, sim ou não? Precisamos voltar a ter essa inocência de criança. A chegar para o pai e falar, pai, por que disso? Pai, por que daquilo? Pai, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Precisamos voltar a perguntar para o pai, irmão, e ele quer responder aqueles que perguntam.
Ele quer responder, Ele quer trazer essa resposta. Aleluia. O problema da falta de direção não é saber para onde não quer ir, irmão. Não é para saber, eu vou para tal lugar. O problema não é isso, é não perguntar, é não questionar, é entrar e bora para a vida. Conheci Jesus e agora, uau, maravilha, coisa maravilhosa. Sim, conhecemos a Jesus, glória a Deus, foi o dia mais feliz da nossa vida. Agora, para se tornar mais feliz ainda, é necessário saber por que Ele nos fez, qual é o propósito que Ele estabeleceu. Você não nasceu por acaso, você nasceu por um propósito. Você não é fruto, irmão, de um aborto que não deu certo. Tem jovens aqui muitas vezes que a mãe tentou abortar, não conseguiu, porque quando Deus tem projeto, meu irmão. Tem criança, irmão, que de repente não passaria dos 5 meses, mas o Senhor colocou as mãos lá e você está aqui hoje. Mas eu quero falar para você, não ande mais um dia da sua vida, não ande mais 1 quilômetro sem saber do porquê você nasceu. O problema é que nós carregamos tantas perguntas, nós estamos carregados de tantas informações e de pouco conhecimento. Nós estamos carregados de tantas interrogações do porquê desse problema. E isso nós fazemos, irmão, isso é fácil. Pensa no negócio que o ser humano sabe fazer, é perguntar para Deus: Deus, o porquê que fulano morreu? Deus, o porquê que fulana morreu? Deus, por que eu fui mandado embora? Deus, e nós gostamos de perguntar sobre coisas, mas não gostamos de perguntar a Deus, por que eu estou aqui? E se tem uma coisa que nós precisamos entender sobre chamado, que se você quer descobrir o seu chamado, você precisa ir até a pessoa que sabe, porque foi Ele quem te fez, foi Ele quem te criou, foi Ele quem te formou, e Ele quer responder perguntas, mas perguntas que realmente vale a pena ser respondida. Perguntas que realmente vale a pena parar o momento e liberar sobre a vida dessa pessoa. Então, o primeiro ponto sobre chamado, irmãos, serão 4 domingos que nós estaremos aqui. 4 domingos falando sobre chamado, para que você entenda e vire uma chave dentro de você aí. Você fala: peraí, eu não posso ser mais uma pessoa, membro de banco, que senta, levanta a mão e vai embora. Eu preciso entender o porquê eu nasci, qual é o propósito da minha vida. Você nasceu com um propósito, para um propósito. E enquanto você não descobre isso, você fica aí, batendo cabeça. Você fica tentando aí, como a mensagem de ontem, tentando preencher um vazio, tentando preencher uma lacuna na sua vida, que não vai ser preenchido simplesmente por fazer coisas, mas fazer o que você foi chamado para fazer. E você quer um outro ponto importante para descobrir chamado? Quer ou não? Quer ou não? O primeiro ponto é perguntar. O segundo ponto é ser constante. Porque tem muita gente, irmão, que não é constante na caminhada. Não adianta ter resposta sem ser constância na caminhada com Cristo. Deus tem, irmão, coisas incríveis, incríveis para derramar sobre a nossa vida. Mas Deus não derrama vinho novo em odres velhos, em odres que ainda tem cheiro de carne, como falou nossa irmã Angélica aqui na terça-feira, irmão. Deus tem um vinho novo a derramar, Deus tem algo poderoso a fazer, e eu quero que você não fique como espectador do que Deus está fazendo. Não seja um mero espectador do que está acontecendo. Irmão, tem gente que fala: eu quero ser batizado pelo Espírito Santo, mas você vive sendo um espectador do culto. Olha lá Deus derramando, olha lá Deus fazendo. Ai, eu. Para de olhar para lá e falar: Deus derrama, eu também sou odre. Nós viramos muitas vezes no culto espectador. Nossa, será que alguém vai cair? Será que alguém não vai? Como será que... Para com isso, irmão. Para com isso. Viva o seu momento de culto a Deus, se entregando de verdade diante do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Outro ponto sobre chamado, terceiro ponto sobre chamado. O primeiro ponto então é o quê? Pergunta. Segundo ponto é constância. Terceiro ponto
é você entender quem chama. Você não se chama, é Deus que te chama. Irmãos, e ao decorrer desses domingos você vai entender muitas coisas sobre isso, porque tem muita gente se autonomeando hoje, tem muita gente se auto-aprovando hoje, tem muita gente se auto-ungindo hoje. Aí eu acordei sentindo que eu sou pastor, acordei sentindo que eu sou apóstolo. Nossa, acordei com unção de apóstolo. Eles mesmo vão lá, pegam o óleo, derramam na cabeça. Meu pastor não me chama, meu pastor não me dá oportunidade, aquela igreja eu não vou. Aí vai lá, não, eu sinto da graça e blau. Pessoas que nunca foram treinadas, nunca foram forjadas, nunca se colocaram, nunca oraram, nunca jejuaram, nunca se consagraram, nunca foram submissos à liderança, quer liderar. Terceiro ponto sobre chamada é você entender que é Deus quem chama e não você. Tem muita gente se auto-chamando, eu sou o cara, você não é ninguém. Você precisa entender algo aqui, ó. Seu chamado não é maior do que aquele que te chamou. Tem gente, irmão, que tem um chamado tão poderoso, seu Duda, mas o chamado se tornou maior do que o próprio Deus que o chamou. E você precisa entender, meu irmão, em nome de Jesus, que nós precisamos nos posicionar nesse tempo para entender a realidade do que Deus quer fazer em nós e através de nós, mas entendermos também que o nosso chamado não é maior do que aquele que nos chamou. Então, outro ponto importante para você entender. Terceiro ponto é quem te chama, Deus. Quarto ponto, nunca se tornar maior do que aquele que o chamou, ainda que o seu chamado seja extraordinário. Na verdade, Jesus até quer que você viva o extraordinário. O próprio Jesus falou bem assim, ó: se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que eu fiz. E gente, você tem noção do que é fazer obra maior do que Jesus fez? Você tem noção do que é isso, irmão? Alguém fazer obras maiores, Cauã, do que Jesus fez. Coisa maravilhosa é esta. Mas entender que quem o chamou continua sendo soberano, quem o chamou continua sendo grande, quem chamou continua sendo aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, e você nunca será maior do que aquele que o chamou. Tem muita gente hoje que quando é chamado, ele se autopromove, ele cresce. Na verdade não é nem crescimento, ele incha. Você conhece gente inchada, irmão? Inchada, não vai interpretar errado, tá? Mas não olha para o lado, essa pessoa aqui, não. Você conhece alguém inchado? Ele canta, alguém fala assim, ó, você cantou bem. Não, imagina. Como você prega, hein? Não, imagina, não prego nada, é ele. Aqui, ó o botãozinho, ó, é ele. Obrigado. Uma humildade falsa, né, irmão? Fajuta. Nunca deixe o seu chamado se tornar maior do que aquele que o chamou. Todo mundo está entendendo até aqui? Vocês lembram quais são os pontos então? Vamos ver se vocês estão prestando atenção mesmo então. Primeiro ponto, qual que é? Perguntar, porque quem não pergunta não sabe de nada. Irmão, crie em você a curiosidade de saber. Crie em você a curiosidade de entender como que aqueles pastores chegaram onde chegaram, como que aqueles apóstolos chegaram onde chegaram. Deus, olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, mas Deus, como que foi tudo isso? Deus, qual é o meu chamado? Porque eles já se encontraram e eu quero encontrar o meu. Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão na terra? Eu sinto que é isso, não é, irmão. Chamado não é sobre sentir, chamado é sobre ouvir uma voz, e mesmo sem entender, obedecer. Me prova isso. Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrar. Ele reclamou? Ele questionou? Ele entendeu naquela hora? Ele obedeceu. Então, qual é o primeiro ponto sobre o chamado? Pergunta, quem não pergunta não sabe nada. Segundo ponto, ser constante, porque não adianta carregar algo poderoso, mas não ser constante. Ora queima, ora não queima, ora quer, ora não quer, ora faz, ora não faz. Irmão, quem carrega o ministério precisa ser constante. Sabe por que eu estou aqui hoje?
Porque ainda que eu não queria, o Senhor me ensinou ao longo da caminhada a ser constante. As pessoas que estão aqui, que são mais antigos aqui, ou que me conheceram na minha adolescência, sabe que até mesmo, o que também está aqui, sabe que até mesmo quando eu não queria ir, eu estava lá. É o Nequito. O vô do Quito, irmão, era um dos obreiros da igreja que dirigia o culto de oração. E culto de oração todo mundo não vem, né, Patrick? Pode chamar, pode convidar, pode falar que o milagre do olho vai acontecer, o olho vai abrir, o cego vai chegar, vamos orar. As pessoas não vêm. Complicado. E tinha culto de oração, e não Patrick, não é como vocês aqui de quarta-feira, viu, Willer? Não, em todo lugar passam por isso. Não sei se vocês, alguns aqui que já participaram de outros ministérios. E quando tinha culto de oração, tinha quantas pessoas lá? É realidade. É, infelizmente, a realidade. Mas precisamos compreender o que Deus quer tratar no nosso tempo. Sermos constantes. Então estava o culto lá. E eu estava lá, mesmo não querendo ir. Mas eu estava lá. Você foi me ensinando a ser constante. Tinha culto, eu estava lá. Eu estava orando, eu estava buscando. E quando eu não queria, eu estava lá. Eu não queria ir, eu estava lá. Eu via que ninguém ia, eu estava lá. Olha para essa pessoa do seu lado e diga: quando você vai aprender a ser constante? Você falou ou não falou? Ficou bem com vergonha? Pergunta, irmão. Quando você vai aprender a ser constante? Então, segundo ponto é ser constante. Terceiro ponto. Entender quem te chama. Irmão, o chamamento não é uma voz da sua cabeça, não. O chamamento, Coreia, nossa, não, é quem entender quem te chamou. Quem chamou você? Foi Deus. E o Deus que chama, Ele capacita, seu Duda. Ele faz, Ele realiza. O Deus que chama não passa por cima de ninguém, seu Duda. Deus, olha só que interessante, irmão. Deus chamou, aleluia, Davi tirou de trás das malhadas. Mas ele não matou Saul. Ele não matou Saul. Saul se matou sozinho. Consegue entender isso, irmão? Deus chamou, ungiu, derramou e disse: vai lá e assuma o lugar dele. Foi isso que Deus fez? Não. Porque a partir do momento que o Senhor te chama, você entra num campo de preparação. De derrubar gigantes, matar urso, matar leão, ou seja, responsabilidade com ovelhas. Tem gente que quer ter chamado, mas não tem responsabilidade com nada. Mas como que Deus vai chamar você se você não tem responsabilidade nem consigo mesmo? Faz conta, mas não paga. Não, o Deus que me chama vai pagar minha conta. Irmão, eu detesto as pessoas que chegam para mim e falam assim: Deus lhe paga. E Deus não me deve nada, gente. Nada. Eu sou devedor a vida inteira, Cauã. Deus, não. Qual outro ponto então? Nós paramos que... Qual que você parou? Entender quem te chama. Quem te chamou? Foi? Deus. Se Deus te chamou, acabou, meu irmão. Já era. Quarto ponto. Nunca se torne maior do que aquele que o chamou. Quinto, quem ouve, entende, não sobressai sobre aquele que o chamou. E quem carrega um chamado, carrega consigo um coração obediente. Meu coração queimou aqui. De que adianta carregar um belo chamado, mas sem obediência no coração? De que adianta ter fogo sem obediência, queridos? O Deus que chamou Abraão foi obediente, sim ou não? O Deus que chamou Jeremias foi obediente, sim ou não? O Deus que chamou Moisés foi obediente, sim ou não? Você que quer viver um chamado precisa caminhar num caminho de obediência. Não existe carregar um chamado poderoso sem carregar obediência. Você precisa obedecer.
Você precisa obedecer o Senhor, você precisa obedecer a voz de Deus, você precisa obedecer. E eu preciso te falar que qual é o campo que Deus usa? Ai, caiu aqui, eu preciso te falar. Qual é o campo que Deus usa para nos ensinar de obediência? A nossa casa. Qual é o campo que Deus usa como para nos ensinar a obediência? No trabalho. Qual é o campo que Deus usa para nos ensinar a obediência? A igreja. Então não adianta carregar um chamado e ser desobediente na casa, ser desobediente no trabalho, ser desobediente na igreja. Que chamado é esse que não carrega obediência nem no lar? Que chamado é esse que não cumpre o que está escrito, que os servos devem obedecer aos seus senhores? Que chamado é esse que não carrega obediência? Não, Deus me chamou. Não é porque Deus te chamou que Ele vai falar assim: agora vai contra teu pai, vai contra tua mãe, vai contra tua liderança, vai contra teu trabalho, deixa todo mundo dançar lá. Aí tem gente que vai interpretar a Bíblia de forma errada, usando aquele versículo que diz assim, ó: quem não deixar pai, não deixar mãe, quem não aborrecer pai, aborrecer mãe por causa do reino de Deus, não é digno de mim. Não é em questão de desonra. É quando muitas vezes eles não querem que você caminhe, mas você decide: oh cara, a minha vida é com Jesus, eu honro meu pai, eu amo meu pai, eu dou a minha vida pelo meu pai, mas agora a minha vida primeiramente é com Jesus, cara. Então o quinto ponto que você precisa entender, que você precisa carregar, é obediência. Agora o sexto ponto eu preciso que você entenda. Pega no teu espírito aqui. O teu nascimento não pegou Deus de surpresa. Entendeu ou não? Vamos para a Bíblia? Vamos lá. O que Paulo falou aqui em Gálatas? Desde o ventre da minha mãe Ele me separou. Ei, você que nasceu em algum momento, o seu nascimento não pegou Deus de surpresa. Deus sabia que você ia nascer. Eu preciso que você entenda: Deus já te separou para uma missão, Deus já te separou para um propósito, Deus já te separou para algo profundo, Deus já te separou para algo maravilhoso. É por isso que Ele usou a escola da vida. Seja a sua casa, Ele usou como escola da vida. Seja as situações que te forjaram, Ele estava usando para forjar o seu ministério. Seja as questões que você viveu emocional, Deus estava forjando você para trabalhar no chamado que você carrega. Eu preciso liberar a palavra sobre a sua vida aqui hoje. Você vai acordar quando entender que Deus não desperdiça dor e usa tudo para preparar você. Aleluia, oh glória. O seu nascimento não pegou Deus de surpresa. Deus já te separou. Pastor, me prova um pouquinho mais. Abra comigo Jeremias 1. Então aqui no ventre o Senhor chamou. Agora Jeremias 1, vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Jeremias capítulo 1. Irmão, no ventre Paulo diz que foi chamado. Aleluia. E olha que coisa mais louca aqui, glória. Jeremias capítulo 1, capítulo 1, versículo 5. No versículo 4, para você entender quem está chamando Jeremias. Que volta lá no ponto, num dos pontos. Assim vem a minha palavra do. Novamente é o Senhor chamando. Não se autonomeie. Olha o versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Oh querido, aleluia. Paulo, ele fala que foi chamado no ventre. E com Jeremias, Deus fala bem assim para ele: antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci. Ah, meu irmão, você não pegou Deus de surpresa no seu nascimento. Deus já sabia antes que você se formasse. Era aquele coisinha esquisitinha ainda, nem cabeça você tinha. Deus já te conhecia. Você não tinha nem bracinho ainda.
Deus já te conhecia. E é interessante, ele sabia que isso ia ser um pouquinho difícil de lidar, como eu aqui, misericórdia. Ele sabia, irmão, a gente acha que Deus vai apagar as nossas características. Cada um aqui tem uma característica, irmão, e não é sobre mudar a sua característica. A característica que você tem é pessoal sua, e é dessa forma, é você deixar ser moldado por Deus, mas Deus vai usar você. Deus precisava de alguém posicionado, firme, quando tudo ia acontecer na minha casa e na minha cidade aqui. Ele precisava de alguém posicionado, alguém ruim que nem eu. Eu falo para algumas pessoas que eu não posso ficar escolhendo palavras, não escolher as palavras bonitinhas aqui, para não palavra de pastor não mata crente, não, irmão, só dá desculpa para ele sair. Palavra de pastor não mata crente. Ele já queria sair, ele só, eu só estou saindo por causa disso. Não, ele já queria sair, irmão. Ele já queria viver aquilo, já tinha uma opinião formada. Mas o Senhor já me conhecia antes de ser formado no ventre. E antes que saísse da madre, Ele te santificou. Outro ponto que você precisa entender sobre o seu chamado é que um chamado precisa carregar um caminho de santidade. Eu e você precisamos nos santificar todos os dias. E eu ouvi uma palavra, não me recordo aonde eu ouvi ou de quem eu ouvi, que aquilo cravou meu coração ainda muito novo no ministério. Santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. Todas as pessoas que você conhece que carregam grandes chamados são pecadores, assim como aqueles que estão sentados. Carregam responsabilidades maiores, mas são pecadores. Todos os dias, irmão, eu preciso me posicionar no que Deus tem para a minha vida. Todos os dias eu preciso me converter. Todos os dias. Todos os dias eu olho para o espelho e eu conheço Ismael, irmão. Ou penso que conheço às vezes. Quem revela Ismael para Ismael é o próprio Deus. Kaique. Deus mostra Ismael, está aqui, cara. Você precisa consertar aqui, corrigir aqui. Você quer viver o que eu tenho para você? Você precisa andar num caminho de santidade. Quem tem chamado precisa andar nesse caminho de santidade. Naquela família? É naquela família. Com aquele pai terrível? É, com aquele pai terrível. Com aquela mãe, tem gente aqui, eu preciso falar agora aqui, aleluia. Tem gente que muitas vezes carrega uma síndrome, por que eu não cresci no berço cristão? Por que eu não nasci em pais convertidos a Cristo? Aleluia. Você só está aqui hoje, irmão, porque você nasceu onde nasceu. Você só está aqui hoje porque o Senhor forjou você aonde você estava. Deus estava trabalhando em você, forjando você. E se muitas vezes tivesse colocado você em uma família bem estruturada, talvez você não teria estrutura hoje. Deus usou tudo que você passou, abandono, rejeição, traição e tantas outras coisas. Muitas vezes seu pai, sua mãe olhou para você e disse: eu não queria que você nascesse. Ele não queria, mas Deus queria que você nascesse. Aleluia. Aleluia. Então qual ponto? 7. Viver uma vida de santidade. Dá uma catucada em quem está do seu lado, diga: santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. Aleluia, glória a Deus. Você é limpinho assim porque toma banho todo dia, sim ou não? Qual que é o outro ponto? Agora é o oitavo. Quem quer ouvir o oitavo, eu posso encerrar aqui? Vamos para o oitavo, um pouquinho mais. Outro ponto que você precisa entender, e creio que de repente a gente vai parar por aqui hoje, e está dentro do próprio versículo 5. As nações te dei por profeta. Pastor, por que o oitavo ponto é muito importante? É muito importante, olha para mim aqui, eu preciso que você entenda. Jeremias é filho de sacerdote. O normal, o comum, era ele seguir o caminho sacerdotal. Só que quem carrega chamado, irmão, não vive no normal, gente, vive no sobrenatural. Você não foi chamado para viver o que você acha que foi chamado para viver.
De repente Jeremias está falando: não, Deus, mas Deus, eu sou de família sacerdotal, não sou profeta. Não, Jeremias, eu te dei por profeta quando você nasceu. Mas se Jeremias é profeta, por que ele não nasceu numa casa profética? Porque para ele ser profeta, Deus precisava primeiramente trabalhar o sacerdócio nele. Aleluia, aleluia. Você vai caminhar. Eu vou usar a escola do sacerdócio. Eu vou preparar você no sacerdócio, Orlando. Eu vou trabalhar em você, vou te dar a estrutura sacerdotal. Porque quando você for levado e for levantado a profetizar, você vai ter todo o conceito do que a minha palavra tem para aqueles que querem viver um caminho de chamado comigo. Eu vou te preparar. O sacerdócio vai ser a cama da preparação. O sacerdócio vai ser a cama da preparação, Jeremias. Mas agora é o momento de você viver o profético. Eu te dei por profeta. Então, o oitavo ponto que você precisa entender, meu irmão. Eu não sou de família pastoral, não vou ser pastor. Quem disse? Vou falar de novo para você entender. Meu pai não veio de família de pastores. Mas quando se converteu, uma chama queimou no coração dele. Ele falou assim: eu vou ser pastor. Ele comeu Bíblia. Meu pai, quando se converteu, ele disse: eu vou viver o ministério que Deus tem para a minha vida, eu vou ser pastor. Ele assumiu a liderança dos jovens depois de meses, seu Duda, de estar na igreja. Ele pegou jovens, sabe com quantos jovens, gente? 6. Em um ano ele entregou a juventude com 40. E o coração dele queimava em viver o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Queimava o coração dele em servir. Então quando o coração do meu pai queimou em servir, foi vivendo, irmão, ele não passou por cima de ninguém. Ele foi indo passo a passo, caminho a caminho, até chegar onde Deus tinha para ele, em cima de obediência, em cima de honra, em cima de respeito, em cima de uma base. E ele foi preparando tudo isso. Quando ele se tornou pastor, viveu pastor, tudo que ele se entregou foi para ensino. Eu nunca imaginei que seria pastor, nunca quis ser pastor, mas Deus já tinha me escolhido no ventre. Eu queria ser músico, mas eu nasci para ser algo além da música. Preciso liberar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Preciso que você entenda hoje. Você nasceu não para ser o que você pensa que é, ou acho que é. Você nasceu para cumprir uma missão, muitas vezes ao contrário do que você já imaginou um dia. Tem gente aqui que fala: eu não gosto de abraçar gente. Vai ter que abraçar gente. Não vou falar nome. Vou até tomar uma água agora. E o bom de ser pastor, de conhecer as pessoas, você vai ouvindo, né, irmão? Aleluia, é tão bom. Não vou falar nome não. Eu não gosto de trabalhar com criança. Deus vai e coloca você para trabalhar com criança. Eu não gosto de ficar de pé, eu gosto de ficar sentado. Deus vai colocar você de obreiro. Não, som, detesto o som. Deus coloca você da mesa de som. Não, detesto música. Aí de repente você está na música. Não, eu pregar, aí de repente você começa a ir para um lugar, viu, vem dar uma saudação. Não, que é isso, não. Você precisa entender que o chamado que Deus tem na sua vida vai na contramão do que você quer. O chamado que Deus tem na sua vida é o que Ele tem preparado. Ele já te conhecia no ventre. Antes de ser formado, Ele já tinha te dado como profeta para as nações. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que você vai começar a descobrir o que você carrega em Deus, porque você vai caminhar neste caminho de entendimento e vai chegar a viver tudo o que Deus tem preparado para a sua vida. Aleluia. Só dá um pouquinho para mim, só aqui, Patrick. E eu estou encerrando. Aleluia. Vou ler outro texto para encerrar. Salmo 139. Versículo 16. Salmo 139, 16. Uh. 139, 16.
Aleluia. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe. No teu livro, todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Eu preciso que você compreenda nessa noite, que os olhos do Senhor te viram ainda informe, que os olhos do Senhor, eles contemplaram você, quando você estava sendo formado lá no ventre da tua mãe, a barriga crescia, e sabe quando vai no médico e faz toda aquela ultrassom, e vê o bebê se mexendo, quando seus pais estavam vendo você se mexer lá no ventre, Deus estava só assim, ó, eu também estou te vendo. E o que mais? No teu livro, todas as coisas foram escritas. Sobre chamado, eu preciso falar para você. Não sei se você sabia, mas se você sabia que tem um livro escrito a seu respeito? Todos os meus dias foram escritos. Ou seja, você sabia que Deus tem uma biografia a teu respeito? A pergunta é: você quer viver a sua biografia, a sua história, ou você quer viver a biografia que Deus já escreveu a seu respeito? Porque muitas vezes nós vamos criando a nossa própria história, o nosso próprio caminho, e de repente ao longo da vida, ao longo dos anos, você foi tomando decisões. Deus tinha esse caminho para você, mas você foi se desvinculando do caminho que Deus tinha para você, antes mesmo de você nascer. Mas eu quero falar algo ao teu coração. Se você falar: Deus, me leva de volta para o caminho do que está escrito aí, Deus vai pegar e vai começar a alinhar as coisas. Deus tem plano B? Não, Deus não tem plano B, mas aleluia, Deus vai trabalhar em você, e vai levar você de volta para o caminho original, para o caminho que você não deveria ter saído. Talvez aqui tenha pastores sentados, talvez aqui tenha profetas sentados, talvez aqui tenha missionários sentados, mas na vida você foi fazendo escolhas, na vida você foi tomando decisões que foram criando a sua própria biografia. Mas se você falar hoje: Deus, rasga a biografia que eu escrevi, para que eu viva a biografia que o Senhor escreveu. Existe uma história ao teu respeito, aleluia. Deus escreveu sobre você, Deus tem um propósito da sua vida. E se você dizer: Deus, pode rasgar tudo que eu escrevi, eu preciso ler mais um versículo, né, Deus? Aquele, eu preciso que você se coloque em pé, por favor, se coloca de pé. Aleluia, pode apagar a segunda. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Quero ler com você esse versículo aqui, ó. Versículo 10. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Pastor, o que o senhor quer dizer sobre isso? Deus me colocou nessa noite aqui, irmão, de repente, para fazer isso com você. Como assim, pastor? Arrancando algumas coisas. Os músicos podem subir aqui. Ele está arrancando algumas coisas que você foi formando como conceito, mas não era o que Deus tinha. Arrancar, derrubar, destruir, arruinar. O Senhor me trouxe nessa noite aqui como porta-voz dele sobre a sua vida, para fazer algumas coisas que vai doer. Ele vai arrancar coisas que você colocou que não era para ter colocado. Ele vai derrubar algumas coisas na sua vida que você fala: tem que estar de pé. Ele vai derrubar hoje.
O que ele vai fazer? Ele vai destruir algumas coisas que você quer construir. E o que ele vai fazer? Ele não vai só destruir, ele vai arruinar. Porque dentro de um chamado que você carrega em Deus, não pode ter nada seu, irmão. A única coisa que... aleluia, Jesus, é lindo, né? A única coisa que pode ter da sua parte é: eis-me aqui. A única coisa que pode ter da sua parte é: envia-me a mim. Cumpra a tua vontade, cumpra o teu querer. Mas Deus, eu não sei falar. Não diga que eu não sei falar. Não diga que você é o menino. Aleluia, simplesmente se coloque: Deus, envia-me a mim. Mas é só isso, pastor? Não. Depois que ele arranca, depois que ele derruba, depois que ele destrói, depois que ele arruina, Deus está me usando também como instrumento sobre a sua vida hoje, para edificar e para plantar. Qual é o seu chamado? Você vai viver coisas nesses domingos, irmão. Eu falo para você: não perca nenhum domingo, porque o Senhor vai arrancar, vai destruir, vai arruinar, mas aleluia, Ele vai edificar, aleluia, Ele vai, aleluia, sabe fazer o quê? Ele vai plantar. E se tem uma coisa maravilhosa sobre plantação, é que tem crescido. Então a oração que eu vou fazer hoje é para você captar dentro de você hoje, cada ponto que o Senhor ministrou. Foram 9 pontos, né? Foram 8 ou 9 pontos? 8 pontos. Que você vai ser aquele poço que vai absorver, vai receber essa água. Você vai ruminar isso. Eu quero convidar você a ruminar isso, irmão, dentro de você. É semana que você venha se deliciar com cada ponto, em nome de Jesus. E ao término desses domingos, nós vamos chamar todo mundo aqui, que eu creio num tempo de ativação. Chega de caminhar numa vida cristã, mas cheio de dúvida, sem saber se é isso, se não é, se eu vou, se eu não vou, se eu tenho chamado ou se eu não tenho. Eu preciso te falar: todos que estão aqui carregam um chamado. É só perguntar para aquele que te deu a vida. Pare de querer preencher vazio com coisas que até preenche pelo momento, mas não te preenche na história, porque o vazio que você sente não é coisas, é o Senhor que vai preencher a tua história. E quando você entender isso, bum, é uma bomba atômica dentro de você. É uma bomba atômica que vai explodir. E quando essa bomba explodir, ela arruina, ela destrói, ela derruba, mas ela edifica e planta. O Senhor vai destruir muitas coisas, muitos conceitos formados por nós mesmos. Mas nesses dias de domingo aqui, o Senhor vai edificar e vai lançar sementes. E eu tenho a certeza que ainda este ano de 2024, vai ser um divisor de água sobre a sua vida, porque você vai saber o porquê nasceu.